Bom dia a todos. Somos o grupo 9, composto por Felipe, Gabriel, João e Júlia. E nós vamos falar sobre o cenário atual e futuros desafios das redes quânticas, que é a seção 2.4 do artigo. Nós escolhemos esse tema porque é algo mais tangível na nossa realidade, né? Os outros tópicos eles eram muito teóricos, tinham várias fórmulas, e são coisas que provavelmente a gente não vai ter muito contato, né? Nós do grupo. E então, a gente preferiu fazer da sessão 2.4, né? Porque ela foi bem legal pra gente ter uma noção da situação geral das redes quânticas na época que o artigo foi feito. Eu imagino que seja em 2020, por volta de 2020, 2019, 2021 talvez. E aí nesses 2 anos, muita coisa pode ter mudado. Então, a gente quis saber mais sobre as redes quânticas na nossa atualidade, né? Em 2022. Em 2023 agora, né? Os tópicos que nós vamos abordar são a breve introdução sobre computação quântica e redes quânticas, o cenário atual das redes quânticas, os desafios que nós enfrentamos atualmente, uma visão sobre o cenário futuro e, por fim, a conclusão. Começando pela computação quântica, né? A computação quântica, ela estuda a aplicação das teorias e propriedades da mecânica quântica na área da ciência da computação. Né, mas para quê? Por quê? Os computadores atuais eles possuem limitações. Por mais que eles melhorem e tenham mais eficiência a cada ano que passa, em algum momento eles vão atingir um limite, ou então eles vão melhorar lento demais para nossa necessidade. E aí entra a computação quântica, né, para ultrapassar esse limite. Essa foi a principal motivação para os estudos da computação quântica, exatamente para calcular melhor, para fazer contas melhores, para fazer pesquisas melhores, coisas mais rápidas. Né? E aí dentro da computação quântica, nós temos as redes quânticas, ou também pode chamar de internet quântica, que é o assunto do artigo, né? O assunto geral do artigo. Essas redes quânticas, elas facilitam a transmissão de informação entre processadores quânticos separados fisicamente através de bits quânticos, e também são chamados de qubits. As redes quânticas, elas funcionam de maneira similar a redes clássicas, só que a principal diferença é que as redes quânticas são melhores para resolver certos problemas, né? Como eu tinha comentado anteriormente. A eficiência delas é maior. As redes clássicas elas têm limites que as redes quânticas não têm. Né? E aqui à direita, a gente listou rapidinho aqui algumas aplicações de redes quânticas. Tem o QKD, que é o Quantum Key Distribution. A gente também tem acesso seguro a computadores quânticos, sincronização mais precisa de relógios e algumas aplicações de criptografia. Obviamente tem muitas outras, né? Mas isso foi só para ilustrar bem rapidinho a utilidade de redes quânticas para a gente. Falando agora sobre os casos de uso atuais das redes quânticas, a gente precisa ressaltar primeiro que essas redes elas ainda estão em estágio de desenvolvimento inicial. Ainda assim, já existem alguns usos mais experimentais que estão tentando solucionar os problemas de escalabilidade da rede clássica. Só que como os computadores quânticos ainda não são comercializados em larga escala, isso também limita o uso de redes quânticas, já que as mesmas dependem deles. E o que é que isso significa para o cenário atual, então? A maioria dos casos atuais de redes quânticas, eles existem dentro de centros de pesquisa ou em casos bem específicos de comunicação a curta distância, sendo alguns dos casos em desenvolvimento relevantes os seguintes. O primeiro, o QKD, ou distribuição de chave quântica, que é um método de criptografia que utiliza propriedades da mecânica quântica. E uma diferença do QKD em comparação com os métodos tradicionais de distribuição de chave é que ele permite que os usuários trocando chaves consigam detectar a presença de qualquer outro usuário tentando interceptar essa comunicação. Isso porque o processo de medir um sistema quântico gera uma perturbação no mesmo. E, portanto, a segurança do QKD ela é garantida pelas propriedades físicas fundamentais da mecânica quântica, diferente da criptografia de chave pública clássica, que se baseia no esforço computacional. E tendo em vista que a criptografia clássica vai deixar de ser segura com a chegada dos computadores quânticos em algum momento, existe grande interesse, sobretudo por parte de aplicações bancárias e militares, para se utilizar a distribuição de chave quântica e se antecipar nessa corrida para garantir a sua segurança antes que chegue esse momento. E um exemplo de uso atual do QKD é na rede de telecomunicações quânticas da China, que liga Pequim a Xangai e é utilizada para comunicações militares e governamentais confidenciais. Outro caso de uso relevante além do QKD é a busca quântica, que já se encontra sendo utilizada em casos práticos por empresas como a D-Wave Systems e a Quantum Machines. Ambas atendem diversos setores, como governamental e financeiro,
E essas empresas, elas disponibilizam em seus computadores quânticos para que seus clientes possam utilizar a busca quântica, realizando busca em grandes bancos de dados ou para realizar busca de otimização, que encontrem soluções mais rapidamente que os algoritmos de busca clássicos, ou até mesmo que encontrem soluções que não seriam possíveis com os algoritmos de busca clássicos. Por fim, vale ressaltar novamente que as redes quânticas ainda são uma tecnologia recente e que com o tempo a gente vai ver cada vez mais possibilidades surgindo conforme avançam os conhecimentos sobre a área. Então agora a gente vai falar de alguns desafios que precisam ser contornados para tornar a internet quântica uma realidade. Então, todos os problemas decorrem do fato que os qubits são sensíveis e quando você interage com eles, você pode causar decoerência, que significa que você perde o estado quântico que o qubit estava e, por consequência, a informação. Então, uma forma de evitar isso seria você corrigir esses erros, né? Mas existe um teorema que chama No Cloning Theorem, que diz que você não pode clonar um qubit. Então, se você lembrar das aulas, a maior parte dos esquemas de correção de erros usa redundância, né? Então, você manda o dado que você quer, mas junto você também manda uma parte repetida para você conseguir reconstruir o dado original caso alguma coisa seja corrompida. Mas se você não pode clonar o qubit, como que você constrói essa redundância, né? Isso é uma coisa que é mais difícil de se fazer numa rede quântica. Além disso, tem o fato que na rede tradicional o bit é muito simples, né? Você obtém 0 ou 1 e se você estiver no estado errado, você só vai para o estado certo, né? Mas na rede quântica, o qubit é mais complicado, porque ele pode estar em vários estados ao mesmo tempo. Outra coisa que complica. Tem também o multiplexing. Então, por exemplo, no broadcast, né, em uma rede tradicional, o protocolo ARP, por exemplo. Você quer descobrir o MAC a partir do IP. Você manda uma mensagem, né, para a rede inteira usando o broadcast. Né? Então, o broadcast é isso. Você manda uma mensagem para todo mundo. Mas muitas vezes você precisa mandar por duas interfaces diferentes. Então, você precisaria copiar aquela informação. Né? Você precisaria fazer um clone. E, de novo, isso é outra coisa que o No Cloning Theorem dificulta. Então, tudo isso dificulta muito você fazer uma rede quântica através de longas distâncias, né? Então, de novo, você tem a perda de sinal de coerência e como que você evita isso e estende a distância, né? Com o uso de repetidores. Mas não pode ser um repetidor normal, porque o repetidor normal ele recebe a informação, né? E aí ele copia ela e manda, manda novamente, né? Ele repete o sinal, o que aumenta a integridade do sinal. Mas você não pode clonar numa rede quântica. Então, esses repetidores eles usam uma técnica completamente diferente, né? Então você tem a sua distância e você divide ela em vários pedacinhos, né? Que são os pedaços que cada repetidor vai tomar conta. E você meio que causa uma associação entre dois qubits diferentes e aí você consegue trocar o estado de um com o outro. E com isso você meio que teletransporta um qubit de um lado para o outro. É meio bizarro e eu não entendo exatamente, mas essa é a ideia. Já que você não pode copiar, você meio que teletransporta o qubit. Então, vamos agora falar sobre o futuro das redes quânticas. O cenário, né, do futuro com o desenvolvimento das pesquisas e aumento dos investimentos dessa área, poderemos ver três pontos principais, de maneira geral. O primeiro, a expansão geográfica, porque atualmente as redes quânticas transmitem em uma quantidade pequena, né, distância, em uma distância curta. Isso não é desejável. Então, o que podemos esperar daqui para frente é cada vez mais ter a capacidade de transmitir informação utilizando as redes quânticas em distâncias cada vez maiores, chegando a centenas ou até milhares de quilômetros de distância.
Um outro aspecto é essa integração com a comunicação clássica. As redes quânticas precisam hoje de equipamentos especializados que não é fácil de ter. E, além do mais, as redes quânticas não conseguem transmitir uma grande quantidade de dados comparado às redes clássicas. Então, com a integração, né, das redes quânticas oferecendo aquela alta segurança que elas possuem, junto com as redes clássicas, que é a questão de transmitir grande quantidade de dados, teremos uma comunicação altamente segura e transmitindo grande quantidade de dados, o que é desejável. Então, essa integração seria fundamental para o avanço da comunicação de maneira geral. E o terceiro ponto é que vai ser necessário o desenvolvimento de novas infraestruturas, como repetidores quânticos e memória quântica, assim como novos protocolos para essa comunicação quântica e redes quânticas, de maneira geral. E esse cenário se desenvolvendo cada vez mais, poderemos ver inúmeros benefícios para a nossa sociedade. O primeiro grande benefício que temos, eu já até comentei sobre essa comunicação mais segura, porque as redes quânticas têm uma comunicação completamente segura, inviolável, basicamente. E então, para transmitir informação sensível, é fundamental essa questão de segurança, né? Então, transações financeiras, por exemplo, ou até segredos governamentais, se utilizariam muito dessas redes quânticas para a transmissão de informações. O segundo ponto é esse aumento significativo da velocidade. As redes quânticas, elas têm a capacidade, né, de transmitir informações mais rápidas do que as redes de comunicações que temos hoje, né, as redes de comunicações clássicas, e também mais segura, obviamente. Então, teríamos um grande aumento na velocidade e nessa eficiência da comunicação. As redes quânticas conseguem transmitir, né, com erro zero, basicamente, a informação. E com isso, né, além, né, desse ponto, as redes quânticas conseguem desenvolver ainda mais a computação quântica. Então, o nosso poder computacional irá aumentar cada vez mais. E com esse aumento do nosso poder computacional, poderemos ver a resolução de problemas complexos que nossos computadores não conseguem fazer hoje. Isso é um ponto importante a ser destacado. Então, problemas complexos que temos hoje, teremos a capacidade de resolver com essa evolução dessa computação quântica através essa evolução das redes quânticas. E, além do mais, as redes quânticas conseguem nos oferecer maior conectividade. Eu já comentei, né? Acabei de comentar, literalmente, sobre essa questão da informação aumentando, né, a velocidade de informação e aumentando essa segurança da informação. Então, teremos a capacidade de conectar pessoas e dispositivos de maneiras inovadoras e novas. Então, a gente vai abrir novas possibilidades de comunicação e colaboração de maneira geral, algo nunca antes visto. E o último ponto a ser destacado é essa aprimoração das medições. Essa questão do sensoriamento remoto, previsão meteorológica e até mesmo exploração espacial. As redes quânticas poderão desenvolver, permitirão, né, essas medições e sensores, né, desenvolvimento, pois podem transmitir sinais quânticos com alta fidelidade. Então, além, né, desses pontos que foram destacados, áreas, né, como medicina, biologia, poderão utilizar muito dessa evolução dessa computação quântica. Então, não é só uma revolução no meio computacional, uma revolução de maneira geral multidisciplinar, né, em várias áreas de conhecimento humano. Então, é basicamente isso sobre a questão das redes quânticas. Como eu acabei de comentar, né, ela tem a potencial de revolucionar não só a área de computação, mas como outras indústrias, como eu falei, medicina, biologia, a questão do monitoramento ambiental também poderia ser destacada aqui. Então, com esses desenvolvimentos, né, nesse campo, a gente vai poder ver uma revolução na comunicação de uma maneira geral e uma revolução em outras indústrias. Então, a tecnologia avançando, podemos ver cada vez mais, né, desenvolvimentos emocionantes nessas próximas décadas. Então, uma grande revolução de uma maneira geral que poderemos ver no futuro. E é basicamente isso. Obrigado a todos.